Bom dia, grupo metais e as ligas metálicas. A gente vai priorizar as etapas de classificação, aplicação e o processamento. Nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: Karine Pires, Jonathan José, Jonathan Alves, Laís Ferreira, Luiz Luciano e Marcos Antônio. Conceitos e definições. Como já visto em turma, os metais possuem um brilho marcante e são encontrados na forma sólida, exceto o mercúrio, que é o único encontrado na forma líquida. Já as ligas metálicas nada mais é que a junção de dois ou mais elementos, em que o predominante será o metal em questão, né? Portanto, as ligas metálicas apresentam finalidades que o metal em si ele não conseguiria, como por exemplo a resistência mecânica, resistência à corrosão, condutividade térmica e também elétrica. Também é importante mencionar que nenhuma liga metálica ela será 100% pura, pois como foi dito, ela é uma mistura de elementos. Além de homogêneas ou heterogêneas, as ligas metálicas também podem se dividir em dois tipos: as ligas metálicas ferrosas e as ligas metálicas não ferrosas. As ferrosas, como o nome já sugere, elas possuem ferro como seu principal constituinte e geralmente elas sofrem corrosão com facilidade. Até você corta. As ligas metálicas não ferrosas não têm o ferro em sua composição e acabam sendo mais resistentes quando o assunto é corrosão. Exemplo disso é o latão, o bronze e ligas de alumínio. As ligas não ferrosas podem ainda se dividir de duas maneiras diferentes, de acordo com alguma propriedade específica compartilhada por um grupo ou de acordo com o metal base. Pronto, é isso aí. O processamento de metais é uma área essencial que é definida como uma série de passos utilizados para transformar a matéria-prima metálica em um produto já com acabamento. Na maioria dos casos, as ligas metálicas, quando são produzidas, elas não possuem a forma e as propriedades exigidas na aplicação final. Por isso, se faz necessário o processamento destas ligas. As principais técnicas de transformação de metais estão separadas em duas partes, que é a deformação de chapas e a deformação de volumes. Já na deformação do volume, ela é feita em materiais que possuem uma pequena relação entre área e volume. Os principais processos envolvidos são a laminação, extrusão, trefilação e forjamento. São processos muito usados para se produzirem peças que serão utilizadas principalmente na construção civil, como os tubos, barras, vigas e cantoneiras. Mas quais são os tipos de processamento? Vamos ter dois: a deformação em chapa e a deformação de volumes. Começando pela deformação de chapas, ela é feita com materiais que possuem uma grande relação entre área e volume. Os principais processos nessa categoria é o corte, dobramento, estampagem e o estiramento. A propriedade mais importante que os materiais devem possuir nesse tipo de processamento é a formabilidade, que é a medida do quão fácil é deformar um plástico ou um metal. É como esse tipo de processo que são produzidas as latas de alumínio, as moedas e as correntes, por exemplo. Bom dia, me chamo Laís e vou falar um pouco sobre aplicações. As propriedades resultantes que serão úteis para cada aplicação específica serão determinadas pelos metais que serão usados, pela quantidade de cada metal na liga, pela estrutura de arranjo cristalino das ligas, pelo tamanho e arrumação dos cristais e pelos tratamentos adicionais que podem se realizar. Então, dentro dessas características, nós temos o latão, que em sua mistura ele tem de 95 a 55% de cobre e de 5 a 45% de zinco. Devido à sua alta flexibilidade, ele é utilizado para produzir instrumentos musicais de sopro, como trompete, flauta, saxofone e entre outros. Além de também ser aplicado em peças de máquinas, produção de tubos, armas e torneiras. Temos também o bronze.
Ele é formado 67% de cobre e 33% de estanho. Sua principal propriedade é resistência ao desgaste, sendo muito usado para produzir sinos, medalhas, moedas e estátuas. Também temos a questão do ouro, que a sua liga é formada por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Sua vantagem em relação ao ouro puro é que esse metal é macio e pode ser facilmente riscado. Além disso, a liga mantém a propriedade desejada do ouro, como brilho, dureza adequada para a joia e durabilidade. A questão do ouro, pessoal, é que esse ouro que a gente aborda com essas misturas é o ouro de 18 quilates, por exemplo, que é o que eu estou usando como exemplo. Mas temos também o elemento ouro puro, como eu mesmo falei aqui, que ele já é produzido pela própria natureza. Bem, também temos o amálgama, muito usado em obturações de dentes. Ele é formado por cerca de 70% de prata, 18% de estanho, 10% de cobre e 2% de mercúrio. Ele é bem resistente à oxidação, ele é bem maleável também, e ele pode ser moldado no dente do paciente. Temos a liga Wood, que é liga de bismuto ou metal fusível, é formado por 50% de bismuto, 27% de chumbo, 13% de estanho e 10% de cadímio. A sua principal característica, a sua principal função assim, é a questão da baixa temperatura de fusão, que é em torno de 68 graus. Essa prioridade ela é muito importante porque, graças a ela, essa liga pode ser usada em fusíveis elétricos. Sendo que quando a intensidade da corrente elétrica é muito alta, a temperatura aumenta e o fusível se funde, interrompendo a passagem da corrente elétrica, e assim impede que o equipamento elétrico seja queimado. A liga Wood é bastante utilizada em resistência de chuveiros e ferros elétricos. Temos a solda, que é formada por 67% de chumbo e 33% de estanho. Ela é usada em solda de contatos elétricos porque possui um baixo ponto de fusão. Também temos o magnálio, que bem, é uma mistura de 90% de alumínio, 10% de magnésio. Ele é bem leve e ele é usado em peças de aviões e de automóveis. E também temos o aço, que é formado pela mistura de aproximadamente 98,5% de ferro e de 0,5 a 1,7% de carbono, e também tem uns pequenos traços de silício, enxofre e oxigênio. É usado em peças metálicas que sofrem uma elevada tração, pois é bem resistente à tração do que o ferro puro. O aço é uma liga usada para produzir outras metálicas também. Bem, a gente pode concluir que nesse trabalho foram demonstrados a importância, da classificação, aplicação e processamento dos metais e ligas metálicas, os seus conceitos, as suas aplicações e onde isso pode ser usado. Pode perceber que, independente da área que o engenheiro esteja atuando, ele tem que ter conhecimento dos metais, seja na questão dos automóveis e principalmente dos aviões, que ele tem que ter esse tipo de material como o magnálio, que é um material bem leve, para ele conseguir fluir com a aerodinâmica. Então isso é muito importante. Então, seja qual for a atuação, o engenheiro ele tem que conhecer as ligas metálicas, todo esse processo, todas essas aplicações, para que ele possa ter êxito no seu trabalho. Então, esse foi o trabalho apresentado por nós. Espero que tenham entendido tudo claramente. E qualquer dúvida é só falar.